Olá, galera do YouTube, bem-vindos ao meu canal Nossa Realidade ou para os mais próximos do NR. Puxa a vinheta. Meu nome é Rebeca Nogueira, tenho 21 anos de idade, estou me graduando em Engenharia Mecânica e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Wicked, do Gregory Maguire. Bom, gente, antes de eu começar o vídeo, eu queria falar que eu vou começar a postar nesse formato. E a ordem vai ser assim, eu vou fazer um pequeno resumo, depois eu vou falar um pouco sobre os personagens, vou falar minha opinião e por fim eu sempre vou falar uma classificação indicativa, pelo menos o que eu considero, para que idade eu considero tal livro. Porque eu vi um vídeo muito interessante em que um rapaz falava que viu uma criança de 15 anos lendo um livro super pesado, com conteúdo muito adulto, e que ele achou isso um absurdo. E eu também acho isso um absurdo. E eu trago aqui livros adultos, né? Mas eu já tenho 21 anos de idade, já tenho uma vida aí nas costas. Então é diferente de uma criança de 13 anos ler Wicked, né? Então eu pretendo trazer uma classificação indicativa nos meus vídeos agora. E é isso. Bora começar o vídeo de hoje. Bom, só dando uma contextualizada, o Wicked foi publicado em 1995, seu título é Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West. E é muito mais do que uma simples prequela de O Mágico de Oz. É uma reescrita revisionista que transforma um vilão muito icônico em uma figura trágica, complexa e profundamente política, tá? Então o livro ele vai acompanhar a vida da Elphaba Trough, desde o seu nascimento, com uma pele verde, dentes afiados e tudo mais, até a sua morte nas mãos de Dorothy, tá? Então, sobre a sua infância e juventude, Elphaba ela vai crescer em uma família muito disfuncional, muito desestruturada, e vai entrar na Universidade de X. Lá ela vai conhecer a Glinda, que na verdade se chama Galinda, só que teve um incidente e para homenagear uma das pessoas desse incidente, ela se autonomeia Glinda. E elas formam uma amizade muito improvável, apesar das suas diferenças, né? Tipo, Glinda é fútil, é popular, e Elphaba é intelectual e marginalizada. Bom, em X, Elphaba, ela acaba descobrindo que o mágico de Oz, ele tá contra os animais. No caso, animais com letra maiúscula, que são seres sencientes e que falam, que estão perdendo seus direitos e seu status social. Então, a Elphaba ela se torna uma revolucionária radical. Gente, se vocês estiverem ouvindo minhas cachorras latindo, me perdoem, tá? Enfim, ela se envolve em movimentos de resistência e vive na clandestinidade na cidade das Esmeraldas. E durante esse tempo, ela acaba vivendo um romance com o Fiero, que é um príncipe Argique, que acaba sendo assassinado pelas forças do mágico, né? Enfim. Acontecendo que ela acaba ficando de luto pelo Fiero, né? E também pelo fracasso nas suas tentativas políticas, Elphaba, ela acaba indo morar no castelo de Kiamoko. Ela tenta encontrar uma certa redenção, entender sua própria linhagem, né? Descobrindo que ela tem conexões obscuras com o mágico. E quando a Dorothy ela chega em Oz, Elphaba não é a vilã que busca o mal puro, mas uma mulher que está muito cansada, muito paranoica, muito obcecada em recuperar os sapatos da Nessa Rose, que eram sapatos de rubi, né? Sapatos de rubi? Gente, eu não lembro se no livro é sapatos de rubi, só sei que no musical é. Mas tá bom. Eu vou falar um pouco sobre os personagens aqui. A Glinda, ela realmente é muito fútil, ela realmente é isso que eu falei no começo. Só que ela não é uma personagem tão profunda assim. E ela também não é tão manipuladora ou tão assim como o musical faz parecer e como muita gente na internet faz parecer, pelo menos não nesse livro, né?
é que teve algumas coisas que o Gregory, ele mudou muito na história, algumas coisinhas, né? Mas... E teve algumas coisas que o musical também mudou, que acabaram ficando na memória de todo mundo quando se fala de Mágico de Oz. Mas a Glinda, ela é uma personagem, assim, ok, né? Ela tem a sua profundidade, ela tem as suas questões que fazem a Elphaba gostar dela, né, como amiga. Mas é uma personagem que, de verdade, eu... No musical eu gosto muito dela, mas aqui nesse livro eu já não curto tanto ela, porque ela é muito babaca mesmo com os homens. Mas tranquilo. O Fiero, ele é um exemplo de homem, sabe? No livro, pelo menos na minha cabeça. E eu gosto muito desse personagem, é um personagem com uma história muito forte. A Elphaba, eu gosto dela, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é muito negligente como mãe. E acho que ela não é muito um exemplo de humanidade. Só que mais pra frente eu vou falar sobre as reflexões do livro e vocês vão entender um pouco porque ela foi construída dessa forma. O mágico, eu não gosto dele porque ele é muito falso, ele é muito mentiroso, assim, ele não é uma pessoa muito boa, sabe? Por mais que ele tenha os motivos dele, né? Pra mim, nem sempre os fins justificam os meios, depende muito dos meios e depende muito dos fins. Mas é isso. Eu não vou falar sobre os outros personagens, porque senão eu vou estar dando um baita de um spoiler aqui. Mas vou falar sobre as reflexões centrais. A primeira delas é a natureza do mal. O mal é algo inato ou é um rótulo imposto pela sociedade, né? Maguire, ele acaba sugerindo que a maldade da Elphaba é uma construção, ou seja, ela é rotulada como uma bruxa má porque ela desafia o status quo, ela desafia os status quo, né? Gente, eu tô falando errado, mas enfim. Além disso, ela também é fisicamente diferente, né? Ela tem uma pele esverdeada, tem os dentes todos afiados e ela se recusa a ser hipócrita. Ou seja, o mal real no livro é representado pelo mágico, ou seja, uma maldade burocrática, política e manipuladora, né? Que tenta ali mover as massas através do medo. Tem a questão da propaganda narrativa, ou seja, o livro ele vai explorar que quem detém o poder escreve a história. Então, o mágico ele utiliza bodes expiatórios, como os animais e depois a própria Elphaba, para unir o povo através do medo, como eu já tinha dito. Então a Elphaba, ela não se torna vilã por suas ações, mas porque o Oz precisava de um inimigo incomum para ignorar as falhas do governo, ou seja, vou unir todo mundo contra um inimigo em comum, e ele escolheu a Elphaba. Além disso, também tem o peso da intenção versus o resultado. Então a Elphaba, ela passa a vida toda fazendo o que ela considera certo, mas frequentemente os seus esforços vão resultar em tragédias ou em distorções. Então, isso traz uma reflexão sobre o ativismo. É possível mudar um sistema corrompido sem se corromper no processo? Então, vamos ficar com essa. Bom, gente, essas foram as principais reflexões que o livro trouxe, que eu acho que todo mundo deveria pensar bastante nelas. E, além disso, sobre uma classificação indicativa, eu diria que esse livro seria para maiores de 16 anos, tá? Porque ele tem muitas piadas obscenas, ele traz muitas questões, muitos tabus, e ele também ele é meio pesado, né? Então, tipo assim, ele não é uma leitura boba, não é uma leitura tanto faz, sabe? Ele tem uns elementos meio pesados e, sei lá, eu acho que um público muito jovem também não teria uma bagagem emocional muito boa para ler ele, né? E também ele é um livro que ele traz questões muito sensíveis também, tá? Então essa é a classificação indicativa que eu diria. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima.